Bom dia, pessoal. Estou chamando aqui o professor André. Bom dia, André. Tudo Bom bom? dia, tá me ouvindo? Estou ouvindo, só que você está com a câmera invertida, tá? Eu acho que Ah, você vai... Aê! Ótimo. melhorou? Melhorou bastante. Tá bem enquadrado aí? Tá, né? Tá bem, tá bem. Tá melhor do que eu. Vamos botar assim. Tá bom? André, Oi, querido. na hora que você estiver pronto aí, o pessoal já está acompanhando, Eu tô pronto. O áudio tá né? bem? Meu áudio tá bom? Tá ótimo. O seu áudio Então está vamos muito lá. bom. Estou à sua disposição, meu amigo mestre. Então eu vou fazer aqui só uma pequena introdução, uma apresentação, embora seja desnecessária, né, por conta das suas qualidades que todos já conhecem. Então, bom dia a todos e a todas. Nós vamos ter um papo hoje com o professor André Lemos Jorge. Né? O professor André Lemos Jorge, ele é advogado, ex-juiz do TRE de São Paulo, né, no biênio de 2014 e 2016, mestre em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, doutor pela PUC também, e pós-graduado em Direito Penal, diretor de mestrado da Universidade Uninove, em São Paulo, entre outras atribuições que o doutor André exerce. Mas, basicamente, ele é advogado, né, exerce essa profissão com muito esmero, tanto no âmbito de São Paulo, quanto em outras praças, inclusive com atuação direta lá em Brasília, onde tem uma atuação bem positiva no âmbito do Conselho Federal, lá no âmbito das comissões. Bom, professor André, hoje o tema que nós escolhemos, na verdade, que a comissão, esse é um evento da Comissão de Estudos Constitucionais, e o tema que foi designado para você tratar com a gente hoje, nessa conversa breve, é o tema Moldura Constitucional da Justiça Eleitoral Brasileira e seus desafios frente à pandemia Covid-19. E aqui, desde já, eu peço desculpas aos espectadores, né, que é a primeira vez que eu uso essa ferramenta. Eu gosto mesmo de fazer um webinar lá pelo Zoom, pelo Teams, então isso tem sido uma novidade para mim. Né? É a primeira vez que eu estou fazendo aqui, fiz o teste hoje com o nosso presidente da comissão, João Dalcou, né, minutos antes, depois eu conversei com o André e a gente já está aqui ao vivo. E também eu faço uma advertência que o professor André, como eu disse, ele é professor lá na Uninove e tem um compromisso com a banca de mestrado, né, logo mais, então nós combinamos que o nosso tempo ele chegará até 11h15. Não é isso, professor André? Que a gente Perfeito. combinou? Isso mesmo. Então, professor André, vamos lá. É um dileto colega, como vários colegas dizem, né? O professor André, ele é um colega, um amigo que a Justiça Eleitoral me deu, né? Eu me recordo que o professor André me ligou em 2016, se eu não me engano, um domingo, me convidando a estar em Brasília, na mesma semana ou na semana seguinte, para a gente fundar o Colégio de Juristas Eleitorais, né? E a partir daquele momento ali, eu percebi que ele é uma pessoa muito agregadora e com enormes qualidades, né, técnicas. Inclusive, ele tem uma ligação direta com o Espírito Santo, e aí, se ele quiser, ele conta nessa transmissão para a gente qual é a ligação acadêmica com a UFES, aqui a nossa Universidade Federal do Espírito Santo. Tá bom? Tá com a palavra, meu caro. Tá bom, meu amigo. Bom dia a todos. Eu não sei se me ouvem bem. Ouvimos bem. Bem. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite feito pelo meu amigo, irmão, Adriano, quem eu admiro muito, respeito muito pela seriedade, pela dedicação e pela competência. Quero cumprimentar a escola em nome dos seus diretores, cumprimentar todos os advogados que nos assistem, os profissionais do Espírito Santo, estado pelo qual eu tenho um grande respeito, uma grande admiração. E vou iniciar, Adriano, como você disse, falando sobre essa minha passagem pelo Espírito Santo em 2008, 2007. Eu era conselheiro da CAPES
julga os mestrados e doutorados no Brasil, e eu fui designado pelo presidente da CAPES e pelo diretor de avaliação, à época, para fazer a visita ao mestrado da Universidade Federal do Espírito Santo, que já há algum tempo pleiteava a aprovação desse programa de mestrado, curso de mestrado. Eu fiz essa visita presencialmente, passei um final de semana, fui 2 dias à instituição, conheci também as outras instituições, dentre elas a Faculdade de Direito, né, de Vitória, e tive a grata alegria de encontrar um programa muito bem estruturado na Federal, e o meu parecer foi favorável. Eu me recordo, foi um momento que a Federal já tinha pedido algumas vezes esse curso, e eu acho que contribuiu um pouco com sugestões, com críticas, enfim, para a implementação desse programa. Então, esse é um registro que eu faço. Desde então, não regressei ao Espírito Santo, mas pretendo fazê-lo em breve, aí a convite do meu irmão Adriano, também da nossa querida Vilma, né, que é do TRE aí do Espírito Santo, do desembargador Aldari, que também é um grande amigo meu, mas volto em breve para degustar aí a muqueca, a famosa muqueca do Espírito Santo. Quero iniciar essa transmissão, já que o tema proposto pela Escola Superior foi o de diálogos constitucionais, e dentro dos diálogos constitucionais falar um pouco sobre direito eleitoral, que é um dos recortes do direito constitucional nesse momento de pandemia, começar por um tema mais aberto, mais genérico, que é especificamente o tema da República e da democracia. O pano de fundo disso tudo, nós não podemos nos esquecer, isso eu falava sempre, quando magistrado no Tribunal de São Paulo, o Adriano também, todos os nossos colegas procuram não se esquecer do pano de fundo, porque muitas vezes o profissional do direito ele lida com a resolução, com a portaria, com o decreto, ou seja, na hierarquia das normas, ele lida com a última das proposições normativas. Ou seja, dentro da pirâmide normativa, muitas vezes o profissional, eu não vou usar a expressão se perde, eu uso isso em sala de aula, mas não vou usar aqui porque nós estamos falando para um público de advogados, de operadores do direito. Mas na academia a gente costuma falar, olha, o sujeito um pouco se perde, ele fica achando que a resolução tem mais força normativa que a Constituição Federal. Ou então a portaria tem mais força que a Constituição Federal. Isso acontece muito também no direito eleitoral. Nós temos as resoluções, nós temos dentro do direito eleitoral também uma peculiaridade. A jurisprudência feita pela Justiça Eleitoral, ela tem uma força, o Adriano sabe disso, quase normativa, quase como uma fonte primária. Nós usamos jurisprudência feita no último ano. Eu tive um caso que nós julgamos um processo na mesma sessão, utilizando um precedente dado na mesma sessão. Ou seja, nós tínhamos mudado o entendimento no 2º processo da pauta e no 7º processo da pauta, o advogado da tribuna invocou. Olha, há um precedente dessa corte. Quem não participou do 2º, estava no banheiro ou não tinha chegado, qual é o precedente? É um precedente firmado hoje. Então, a jurisprudência tem muita força na área do direito eleitoral. Então, nós não podemos esquecer, eu sempre digo, o pano de fundo. Qual é o pano de fundo? Qual é o grande palco da justiça eleitoral? São os princípios da República e o princípio da democracia, o princípio republicano e o princípio democrático, que são irmãos siameses, né? Difícil dissociar república de democracia. Em muitos pontos de qualquer debate, de qualquer peroração, de qualquer redação envolvendo república e democracia, você não consegue dissociar. Alguns autores chegaram a dizer, claro, hoje você tem uma doutrina vasta sobre isso, mas logo depois da promulgação da Constituição de 88, muitos autores chegaram a confundir esses conceitos. Mas nós temos que regressar a Roma antiga, né? Século V a.C., já lá a República
ela reunia alguns requisitos. Requisito da eletividade, da temporariedade, da responsabilidade dos agentes públicos. Então, a República é tida como uma forma de governo. Ela dá as diretrizes para que a nação se constitua como um governo republicano. E aquela ideia inicial de Roma era coisa pública. Por isso, esses requisitos da responsabilidade do administrador, do homem público. E a questão da temporariedade é que a cada período deve haver a renovação desses quadros. E a eletividade fala sobre a representação direta ou indireta destes agentes políticos. E a democracia nós temos que ver como um regime político. Aí sim a democracia ela traz uma ligação mais concreta, mais direta com o direito eleitoral. Por isso nós usamos tanto, olha, a democracia, as eleições. Pouquíssimas vezes a gente acaba usando a república e as eleições. Na maioria das vezes sempre democracia, porque ela é sim o sistema político. E aí ela vai dizer, olha, quem é eleito no município? É um vereador, é um prefeito? Quem é o representante no estado? É um deputado estadual? Quantas cadeiras? Tudo isso diz com a democracia. Quantas cadeiras tem na Câmara Federal? Por que o sistema federal é bicameral? Nós temos Senado e Câmara. O que faz um senador? O que faz um deputado federal? Muita gente confunde, acha que não deveria existir, enfim. André, só um momentinho. Eu vou ter que me reposicionar aqui. Eu vou só tampar, mas pode continuar que eu estou te escutando. Só vou me posicionar aqui melhor. Pode continuar. Obrigado. Então, essa relação da democracia é mais íntima com o sistema eleitoral. E é nesse ponto da proposta para hoje que nós temos que falar um pouco sobre democracia. Mas antes de adentrarmos na questão específica proposta pela escola, que seria de adiamento de eleições, de pandemia, de fake news, eu gostaria de traçar um pouco, para muitos profissionais, é um tema básico para alguns, mas para muitos, muitos perguntam, olha, como é que funciona a justiça eleitoral? Porque o contato da população, e muitas vezes também dos profissionais do direito, é com o cartório eleitoral. Lá que o sujeito faz o quê? Ele vai tirar o título. Então, a justiça eleitoral, e eu vou ousar marcar temporalmente o ano de 2010. Ela até 2010, isso não é ciência exata, tá? Eu estou usando o marco temporal. Era o cartório eleitoral. O sujeito ia lá tirar o título, mudar o domicílio, pegar uma declaração para ir ao consulado, pegar o passaporte, para isso era. Por que eu falo 2010? Por conta da famosa lei da ficha limpa, que amplia a lei das inelegibilidades, enfim, traz um rol de alíneas que traçam o que seriam novas causas de inelegibilidade. Essa é a lei da ficha limpa, que tem uma peculiaridade muito especial. É uma lei de iniciativa popular. Então, também fica aqui, olha, a iniciativa popular nunca acontece, plebiscito, referendo, a população não tem participação, ou seja, não é uma república. A lei da ficha limpa existe para provar que é possível, e ela trouxe causas de inelegibilidade que foram inseridas na lei das inelegibilidades. Portanto, traçando esse paralelo do ano de 2010, esse marco temporal de 2010, nós podemos ver que a justiça eleitoral, e aí o Adriano pode discordar ou concordar, ganhou um volume de atribuições, ela passou a ocupar um palco que antes não era da justiça eleitoral. Eu faço sempre um desafio às pessoas, para que peguem o jornal do dia, procurem no jornal e verifiquem se não há nenhuma notícia relativa a direito eleitoral no jornal. Se nós fizermos uma retrospectiva, voltarmos à história, nós veremos que em 2009, 2008, era raríssimo, 2006, raríssimo aparecer algo sobre a justiça eleitoral. De 2010 para cá,
e a cada ano isso vem aumentando, a Justiça Eleitoral ganhou uma proeminência fantástica. Todos os dias há um caso tratando de um julgamento ou de uma futura inelegibilidade. Olha, o sujeito foi condenado na improbidade, ele não vai poder disputar a eleição. Olha, houve uma operação da Polícia Federal, isso pode repercutir na futura eleição. Então, hoje, a Justiça Eleitoral, ela é, talvez, a justiça mais discutida na imprensa. Utilizar uma expressão futebolística, né? É o terceiro turno das eleições. Exatamente. Né? Exatamente. O terceiro turno, e então, voltando ao meu raciocínio, ela ganhou uma proeminência muito grande e, portanto, nos últimos 10 anos ela teve de se adequar, né? E aí eu gostaria de falar da importância dos cartórios, dos servidores públicos, já começando um pouco no tema um pouco mais concreto, mais dogmático, assim. A Justiça Eleitoral depende muito dos seus servidores, porque não há, como os profissionais de direito sabem, uma carreira de juiz eleitoral. Então começa aí um desenho muito interessante. Em alguns momentos, de tão interessante, ele é difícil de coordenação. Nós não temos juízes que passaram no concurso para juiz eleitoral. Não existe esse concurso. Mas, mais do que isso, não existe lá na graduação, ou seja, quando nós estamos nos nossos primeiros anos, nos 5 primeiros anos da nossa formação acadêmica, não há uma cadeira, não há uma disciplina de direito eleitoral. Então, eu vou pegar ali o José Antônio. O José Antônio entrou na faculdade, ele estudou, ele não teve contato com o tema direito eleitoral em momento algum. Ele resolveu prestar um concurso público para juiz, promotor, enfim. Ele presta o concurso público, é aprovado e naquele concurso também não constou no edital nenhuma disciplina relacionada, nenhuma matéria, né, naquela obrigatoriedade das matérias de concurso, nada sobre direito eleitoral. Quando muito, falam lá, olha, o artigo tal a tal da Constituição, artigo 14, e aí depois ninguém faz pergunta no concurso. Eu tenho participado de alguns concursos públicos, eu sempre tento colocar alguma coisa relacionada a direito eleitoral. Inclusive em concursos que eu participei de cartórios, né, do extrajudicial, da magistratura federal, eu sempre tentei inserir algo sobre direito eleitoral por predileção. Mas, enfim, o sujeito passou 5 anos, prestou o concurso, não teve contato com a disciplina direito eleitoral e ele se torna um profissional porque ele é designado por quem? Pelo presidente do TRE de cada estado. Então, cada estado, para começar aí a explanação, cada estado tem o seu tribunal regional eleitoral. E, em primeira instância, quem funciona como juiz eleitoral e como promotor eleitoral são os juízes estaduais e promotores estaduais, que é o José Antônio. É o sujeito que lá na graduação e no concurso público não teve contato. Não estou criticando ninguém, estou mostrando a realidade como funciona. Então, ele vai para um grande município, vou usar um município de São Paulo, por exemplo, vai para Ribeirão Preto, não vou usar nenhum do Espírito Santo, e lá ele se depara, depois de 3 meses, com uma eleição gigantesca. E ele tem que julgar, Adriano. Tem que julgar, não tem jeito. Ou ele tem que entrar com as ações, o Ministério Público tem que ingressar com as ações. Está havendo abuso lá de poder político, abuso de poder econômico, uso indevido de meio de comunicação, todas aquelas coisas aí que o pessoal do eleitoral tem a questão da propaganda irregular, enfim. O promotor tem que ingressar, mas aí fica aquela correria durante a eleição, modelo para cá, modelo para lá, e um liga para o outro. Hoje tem o WhatsApp facilita, tem e-mail e manual. Eu tenho um manual de jurisprudência para ajudei algumas pessoas com isso. E vamos para frente, e aí a Justiça Eleitoral vai dependendo muito do corpo altamente competente e preparado dos servidores. Bom, o sujeito que é condenado, ele não vai, olha, realmente, né, eu não devia ter participado da eleição, eu cometi
um ilícito eleitoral, eu fiz uma propaganda irregular. Não, ele não vai se resignar com isso. Então ele recorre e vai ao TRE do estado respectivo. E aí o TRE tem uma montagem, uma estrutura muito interessante. Ele é presidido por um desembargador estadual. E o vice-presidente também é um desembargador estadual. Depois vem um desembargador federal. Portanto, o único caso no Brasil em que Justiça Federal e Justiça Estadual convivem no mesmo plenário. Depois traz também a figura do jurista, né, que são advogados, como o professor Adriano foi, eu tive a honra também de servir, enfim, nós temos aí o Colégio Permanente de Juristas, são chamados juristas aqueles advogados que compõem os TREs e o TSE. São 2, portanto 5, e são mais 2 juízes de direito estaduais de primeira instância. Então é um plenário muito rico do ponto de vista cultural, do ponto de vista de formação. E esses 7 integrantes, eles devem, obviamente, julgar todas as demandas que chegam. Só para finalizar essa questão, se me permite o Adriano, o TSE traz 3 ministros do Supremo, 2 ministros do STJ e também 2 juristas. Hoje estamos muito bem representados, os juristas, pelos professores Tarcísio Vieira de Carvalho e Sérgio Banhos. E também os suplentes, ministro Carlos Orbach e o ministro Carlos Veloso. Então, essa é a formação da Justiça Eleitoral. Gostaria de traçar essa estrutura. E, do lado do Ministério Público, em primeira instância, também é um promotor estadual. E, em segunda instância, já um procurador da República, já alguém do federal. Então, há essa discussão toda sobre a formação da Justiça Eleitoral. Se ela não merece, se ela não demanda mais investimentos. Claro que falar sobre isso hoje, Adriano, é quase uma heresia. Olha, fazer um concurso para juiz eleitoral, ampliar cargos, dar mais estrutura. Hoje isso soa como uma heresia. Então nós temos que, claro, isso em 2014 eu falava com muito mais liberdade e pregava isso um dia. As estruturas físicas de alguns tribunais, como é o de São Paulo, são muito acanhadas. Não sei se o Adriano conheceu aqui o nosso tribunal, mas é um tribunal acanhado, um plenário acanhado. O plenário de vocês é pequeno, que eu fiquei impressionado. Eu vi a sua despedida lá no seu biênio, que aliás foi emocionante em todos os sentidos, e eu fiquei impressionado como que o tribunal, que tem um grande volume de trabalho, tem uma estrutura daquela. Exatamente. De plenário. A internet, o Wi-Fi não funciona direito, os equipamentos são obsoletos, enfim. Mas os presidentes têm tentado ampliar isso, mas é muito difícil. Nós dependemos muito dos funcionários. Eu sempre digo que eu tive um chefe de gabinete, que é o Dr. Alain, que foi a pessoa responsável aí pela minha sobrevivência no tribunal. Então, traçando um pouco essa questão da estrutura, nós entramos no tema central de hoje, que é o tema da pandemia, né? Muito se discute sobre o adiamento das eleições, e esse é um tema que eu queria trazer, se o nosso querido anfitrião me permite. O tema de 2018... Está dentro do seu tema. O tema de 2018, 2016, foi fake news. Alguns preferem chamar de desinformação. Tema que nós não resolvemos e não vamos resolver de uma maneira absoluta. Nós vamos mitigar isso. Só para falar um pouco de fake news, nós temos agora um instrumento muito eficaz que é chamado de desmonetização, porque a fake news, quando você solta, você tem os provedores que fazem lá a pesquisa. Então, você soltou uma notícia falsa, né? E a gente crê que absolutamente isso é com o interesse de prejudicar o adversário, né? Não foi sem querer, né? Traduzindo para o bom português, foi de propósito. E aí os provedores de busca, eles vão buscar essa notícia e começam, quando você pesquisa, ó, Adriano Fulano, aparece lá, cometeu isso é falso. Quando nesse site que é provedor de busca há anúncios de grandes empresas, anúncios lícitos,
esse novo instrumento, ele diz para esse patrocinador, banco tal, varejista tal, não anuncie naquele site. Ele está propagando fake news. Ele está se tornando uma ferramenta de busca de fake news. Notícias absolutamente comprovadas que são falsas. E aí os anunciantes, por isso que se chama desmonetização, os anunciantes retiram o patrocínio naquele site. Então, mexe no bolso, afeta aquele site que está, de certo modo, propagando ou permitindo que a fake news passe por ali. Então, só para brevemente passar sobre o tema fake news, que é algo que nos preocupa muito e que, portanto, é um tema recorrente desde 2016. O Adriano estava no TRE, viu como aconteceu isso, viu 2018. É um tema que nós temos que sempre nos defender, porque a notícia falsa existe desde que o homem é homem. Eu tenho um amigo que foi governador de outro estado, não é de São Paulo. Ele fala, olha, a influência nasceu com o homem, a notícia nasceu com o homem. Quem é que nunca, nenhum candidato, lógico, não existia internet, mas vamos buscar aí o ano de 1980, 70, 60, 30 que seja, 90, não tinha internet. O sujeito não ia num comício, não falava mal de outro, numa reunião não mentia, o sujeito faz parte da disputa eleitoral. Difícil você ter um homem público, candidato, querendo vencer, que só fale verdade sobre o adversário, né? Ou que não dê a versão dele sobre a versão que ele pensa mesmo. Então, a fake news não nasceu hoje, as pessoas estão, em algum momento, se esquecendo. Não foi a internet que criou a fake news. A fake news existe desde que começou a disputa eleitoral. Podemos dizer que começou lá em Roma, no século V, quando a questão da representação direta ou indireta também se inicia. Isso, no momento atual, com as ferramentas tecnológicas, se ampliou fortemente. E eu recomendo aí para todos que estão nos assistindo um documentário que está no Netflix, não sei se está mais, eu assisti já há um bom tempo, Privacidade Hackeada, que trata da influência dos robôs. Muitas das pessoas que nós achamos que são pessoas que estão na internet, na verdade, são robôs que estão propagando dados falsos e estão colhendo informações nossas que nós, espontaneamente, sem nenhum interesse eleitoral, nós colocamos na rede. Então, quando você entra no site, você lá procura um automóvel. Olha, eu quero um carro tal, quero um carro da Volkswagen, não estou fazendo propaganda aqui, pelo amor de Deus, um carro X da cor tal, tal, tal. Depois de 10 dias, você está entrando num site completamente diferente para pesquisar alguma coisa da sua faculdade, do seu trabalho, e aparece aquele carro lá. É uma coisa maluca, meu Deus. Então você espontaneamente um dia pesquisou esse carro. Alguns dias eu estava no meu carro dirigindo, passei em frente a um grande magazine, uma loja de material de construção aqui em São Paulo, chegou um SMS. Olha, você está sumido. Meu Deus do céu, minha vontade era jogar o aparelho celular para fora. Tem alguém dentro do meu carro de espião. Então hoje, com a propagação muito mais forte das fake news, da desinformação e também das buscas direcionadas, que são parte do que nós também fazemos com os nossos dados. Claro que hoje nós temos, em boa hora, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós estamos muito mais conscientes, Adriano, acho que você concorda com isso, de 4 anos para cá que houve uma evolução para que nós tenhamos esse cuidado todo com os nossos próprios dados. Sabe o que eu acho, André? Se me permite interromper rapidinho. E isso tem a importância, essa questão da desinformação, da fake news, né? No âmbito do eleitoral, tem total conexão com a Constituição, né? Que a nossa comissão aqui é de estudos constitucionais. Que você trabalha com o quê? Liberdade de expressão, qual a ferramenta, se aquela ferramenta que você está
manifestando a sua fala, ela seria considerada um meio de comunicação? E aí a gente tem várias discussões, né? Exato. Então, quando a gente pega esse tema e aplica no eleitoral, você tem uma conexão direta com o direito constitucional, né? Se você pode ter restrições desses direitos, como é que você faria isso para quem defende que pode ser feito isso? Né? Mas é uma coisa muito complexa. E como você diz, e aí o motivo da minha intervenção para você tomar também um gole d'água e molhar a garganta, eu notei, eu disse isso aqui no evento aqui do nosso TRE, eu notei que de 2016 para as eleições de 2018, e agora a gente pode dizer para as eleições de 2020, nós tivemos uma mudança de comportamento das plataformas. O comportamento das plataformas em 2016 foi qual? Enfrentamento com a jurisdição. Eu sou um todo-poderoso, é um direito de expressão, liberdade de expressão, não vá fazer nada na minha plataforma que eu não vou promover. E tocamos assim, multa em todo mundo, né? E multa, mas a multa... E aqui eu não sei se você ficou sabendo disso, mas eu fui voto vencido num processo aqui, que eu mantive uma multa de 5 milhões contra uma gigante da internet. 5 dias só de multa. Houve uma limitação do magistrado. E o tribunal deliberou por reduzir a 700 mil. Né? E o que é 700 mil para uma gigante da internet? É nada. E eu fiquei feliz que eu vi ontem. Então foi boa a multa. Eu fiquei feliz que eu vi ontem, e o argumento do tribunal, né, dos votos que deram suporte a esse posicionamento, foram quais? O STJ já decidiu que eu posso promover contrariamente ao que diz a redação do CPC, eu posso promover a alteração da multa mesmo quanto às prestações vencidas. E meu discurso era, não, nós só podemos, meu fundamento era, nós só podemos modificar se for das prestações vincendas, que é como diz o CPC. E agora, essa semana eu vi lá o Pablo Stoso, o professor Pablo Stoso, trouxe a notícia de um julgamento do STJ que ele falou, não, vamos manter e contra uma multa alta e levando em consideração exatamente isso. Olha, houve um descumprimento, houve um desrespeito de jurisdição, a gente não pode deixar isso acontecer. Né? Então, volto a palavra para você aí, só dizendo isso, houve uma mudança de comportamento. Oi? Você deve ter ficado feliz com essa nova jurisprudência. Fiquei feliz, mas fiquei frustrado, né? Ganhei, mas não levei. No argumento, né? Mas olha, realmente você trouxe um dado interessante. 2016 foi um embate mesmo. Os provedores se negando a fornecer dados, contestando. Eu lembro que aqui em São Paulo eles contrataram escritórios enormes, escritórios, porque você conhece no dia a dia os escritórios que atuam ali no eleitoral. De uma hora para outra, a advocacia... eu queria mandar um grande beijo, abraço para a doutora Vilma, aí, desembargadora eleitoral. Está nos prestigiando. Eu estou enxergando mal, que eu tenho um olho melhor que o outro, mas eu vi que ela mandou aqui um abraço, querida Vilma. Então, 2016 foi realmente um embate. Nós enfrentamos, e as bancas de advocacia enormes, aquelas de São Paulo, passaram a frequentar o TRE. E foi justamente nesse momento em que o TSE propôs grupos de estudo coordenados aí pela Escola Nacional para que as pessoas pudessem dialogar e entender a repercussão disso. Me parece que também quando nós começamos a estudar os casos estrangeiros, e é sempre bom no direito eleitoral, no direito constitucional, buscarmos não só a legislação estrangeira, porque muita gente, eu li a Constituição, não sei... Não, calma, não adianta ler a Constituição. Eu sempre recomendo que nós tenhamos em vista a jurisprudência das Supremas Cortes, né, dos Supremos Tribunais de outros países, das Cortes Superiores, mesmo que não tenham as características da nossa Suprema Corte, mas pelo menos em matéria constitucional, buscar o cerne das decisões. E eu percebi nesses 4 anos que realmente, neste momento, esses grandes provedores que o doutor Adriano falou, eles se colocaram também agora ao lado da Justiça Eleitoral.
Eles querem soluções para isso. Porque isso, de certo modo, não estava atentando apenas contra a democracia, contra aquele pleito específico, mas atentava, de certo modo, contra a República. Eu entendo democracia como algo mais amplo hoje, é o que eu tenho proposto nas minhas discussões, nas aulas, nos artigos. Democracia como uma democracia plena, né? Que, na verdade, é acesso... o que adianta eu poder votar se eu não posso acessar o serviço público de saúde, se eu não tenho uma escola para os meus filhos, se eu não tenho segurança, se eu não tenho acesso ao lazer? Para mim, democracia hoje é uma democracia plena. O que diz muito também com a noção da responsabilidade republicana dos agentes. Então, quando um agente desvia um dinheiro por corrupção ou por má gestão e não aplica lá na escola pública, você vê que todo mundo está percebendo como tantos hospitais estão nascendo nesse momento. Ou seja, dinheiro sempre existiu. Então ninguém nunca mais vai poder dizer, olha, não tem orçamento, não tem dinheiro. Puxa, mas quando precisou, chegou. Onde que esse dinheiro estava guardado? Será que estava no fundo? Será que nós estamos tirando de outro lugar? E parece que não. Então, só para retomar a questão do adiamento, já falamos um pouco de fake news. Podemos fazer um debate um dia só sobre propaganda negativa, fake news, desinformação. Esse tema ainda é muito recorrente e demanda a educação da população. Só para encerrar o tema fake news, Adriano. Demanda educação. Primeiro, nós já identificamos, eu digo, todos os sistemas dos tribunais já identificam que o maior propagador de fake news hoje é o WhatsApp, né? Porque é muito fácil você encaminhar. Às vezes você encaminha porque acha engraçado, ou porque você não gosta daquela pessoa que foi, sei lá, vitimizada, no caso, já é uma vítima, mas você não gosta daquele político, você não gosta da pessoa, você acaba encaminhando. Mas só com educação e com responsabilidade, nós vamos entender que a gente não pode encaminhar. Às vezes eu recebo de pessoas que eu fico boquiaberto, falo, meu Deus, aí eu, quando tenho liberdade, falo, por que você está encaminhando isso? Cara, isso é absolutamente falso. É só você pensar, será que isso aqui é verdade? Não é melhor eu me posicionar de uma maneira neutra, mesmo que eu não goste dessa pessoa? Mas isso demanda educação, demanda cultura, demanda responsabilidade, demanda um termo hoje muito falado, a empatia, né? Me colocar no lugar do outro. Mas isso é fácil. Hoje eu encaminhar um WhatsApp é muito fácil. Então, mas será que isso vai afetar a República? Nossa, não sei nem o que é República, é um negócio lá de Roma. Será que isso vai afetar a democracia? Será que um WhatsApp que eu encaminhei vai mudar a composição da Câmara dos Vereadores da minha cidade? Vai mudar a Câmara dos Deputados? Nós temos que partir do pressuposto que vai. Porque um WhatsApp encaminhado por mim pode estar acontecendo com mais 10 milhões de pessoas. Então, enquanto nós não pensarmos... Igual o começo... Olha, eu vejo hoje as crianças separando o lixo. Nós, Adriano, nós não separávamos. Né? Estamos aprendendo agora com os nossos filhos. Separar o lixo, jogar coisa na rua, enfim, uma série de coisas que são geracionais. E eu penso que a questão das fake news, da desinformação, seja algo geracional. Nós aqui nascemos, nós não tínhamos a internet. E para nós, nossa, é fabuloso, né? Você encaminhar uma coisa para alguém. Nós hoje fazendo isso aqui, ó, quando isso era possível, eu falando com uma pessoa e algumas pessoas nos assistindo. Tinha no desenho dos Jetsons, né? Exatamente. É uma questão geracional. Me parece que a fake news demanda a única solução. Se eu tive a oportunidade de falar em algumas intervenções acadêmicas e também em escolas de tribunais, dizendo, olha, é geracional, é educacional, é cultural. Nós podemos dar alguns choques nisso. Por exemplo, então, a desmonetização me parece que é uma belíssima medida para que a gente... Mas isso é só o site. Desmonetização eu vou usar contra esses provedores enormes, contra os sites de busca, contra as redes sociais. Mas o WhatsApp é uma rede de cada um de nós. Então André, cultura, né? Então,
você me corrige se eu estiver errado. Há uma pergunta aqui da doutora Jaqueline Machado, que ela pergunta exatamente isso aqui. Quais são as ferramentas de controle de fake news nos aplicativos de mensagens privadas? Então, aí eu reformulo aqui a pergunta para você. Você, pela sua fala, entende que a ferramenta mais efetiva é a transformação por meio da educação, conscientização? Não, eu não tenho a menor dúvida. Agradecer a questão da doutora Jaqueline. Ontem o Supremo entrou nesse debate, os limites de WhatsApp. O Supremo está começando a enfrentar isso, claro, com a moderação que cabe à Suprema Corte, com a sabedoria dos ministros da Suprema Corte, o consequencialismo, não é mesmo, Adriano? Nós temos que hoje pensar sempre nas consequências da decisão, sobretudo quando se trata da Suprema Corte, da última palavra sobre a Constituição Federal. O melhor, você usou um termo, o melhor combate, né, a melhor vacina contra a fake news, me parece que é a consciência de cada um. Eu já pensei, refleti, assisti esse documentário, fui pesquisar, tenho amigos que têm empresas de tecnologia, tenho amigos que trabalham para políticos, tenho amigos que, enfim, conheço muita gente, conheço o pessoal da área de tecnologia, e realmente nós vamos começar hoje, com alguns instrumentos, mitigar isso. Isso nunca vai terminar. É igual o Caixa 2, e nós já discutimos isso uma vez, presencialmente no Congresso do COPERJ. Eu me posicionei quando houve a proibição de doação por parte de pessoas jurídicas, eu me posicionei contrariamente a isso, e o meu argumento era que o Caixa 2 iria aumentar exponencialmente. Eu continuo pensando assim, acho que eu sou favorável à doação eleitoral por parte de pessoas jurídicas. Se fosse inconstitucional, como dizem, olha, ela não tem a capacidade de votar, portanto ela não pode doar, em todo lugar do mundo tem que ser inconstitucional também. Esse argumento vale para todos os países. E me parece que das 10 maiores democracias, apenas 2 proíbem a doação de pessoas jurídicas sob o argumento da inconstitucionalidade. Mas não é o tema de hoje. O eleitoral é bom que você vai puxando um tema no outro, né? Então, sobre as fake news, o maior propagador de fake news hoje é o WhatsApp. Ou seja, somos nós. Não é o Google, não é o Facebook, somos nós mesmos. Então, nós temos que olhar um pouco para dentro antes de criticar. Isso não vai mudar na nossa geração. É uma profecia que eu faço. É geracional. Mas esses grandes provedores, grandes jornais, os grandes órgãos de comunicação social, eles podem também nos ajudar. Foram eles os primeiros, você disse até, era uma posição de embate com a justiça eleitoral. Existia um embate silencioso, mas muito duro. E hoje eles, reunidos em associações, em colegiados, eles são contra a fake news. Até porque a imprensa deixou de ter credibilidade. As pessoas começam a achar que tudo é fake news. Olha, quando não me interessa e quando não vem de encontro ao que eu penso, está errado. É isso que nossa geração, infelizmente, vem se tornando. Nós perdemos o respeito pelo oposto, pela divergência. Algo que, assim, eu devo à justiça eleitoral e à oportunidade que eu tive de participar do colegiado foi aprender a divergir. Aprender não, que eu já sabia divergir por conta da minha formação acadêmica. Mas no tribunal, aprender a divergir com muita educação e agradecer a divergência. Puxa vida, nossa, eu não tinha pensado nisso. Tinha dias que eu vinha com uma posição tão firme e no final, vencido ou não, eu já tive casos, Adriano, que meu voto prevaleceu, mas houve uma divergência e depois de um tempo eu falei, meu Deus, a divergência que estava correta. Fez refletir. A divergência estava correta. Então, para nós, e aí talvez também seja, respondendo a doutora Jaqueline, talvez seja também um instrumento nós começarmos, seja no ensino básico, fundamental, né, infantil, seja na graduação, não só do direito, mas em todos os níveis educacionais,
a ensinar a divergência, a respeitar a opinião e dizer, olha, talvez eu aprenda com a divergência. Talvez a disciplina se chame dialética e respeito. Pensando e falando. Pensando e falando. Dialética e respeito. Porque eu posso dizer da minha experiência, acho que você também, como magistrado, nós aprendemos muito com o nosso opositor. E eu conto que talvez a pessoa de quem eu mais divergi na minha passagem pelo tribunal seja o meu melhor amigo. Que se tornou, durante o mandato, o meu melhor amigo. Nós divergimos quase todas as sessões, em casos criminais, em todos, em prestação de contas, em quase todas. E era o meu melhor amigo, pô, com grande respeito. Também divergia, em muitos casos, assim, também nosso colega, eu me referi ao desembargador Silmar Fernandes, que é desembargador do TJ de São Paulo, e agora eu vou me referir a um outro colega de TRE, que é o desembargador Costa Wagner, e eu também divergia muito, ele brinca, eu sempre falo, aprendi muito, tudo que eu sei sobre processo civil, eu aprendi com Costa Wagner. Ele falou assim, você aprendeu, mas não aplicava, você divertiu o tempo todo. O Costa Wagner tem uma decisão aí envolvendo o dever de negociar, né, que está sendo falado aí no Brasil inteiro. Hoje da nossa intervenção. Que horas são, André? Só para eu... Agora já passou 2 minutos do seu compromisso então, aqui com a gente. Então eu preciso encerrar, mas eu quero falar do tema. Nós não entramos no tema, que era o adiamento das eleições. Sim. Falamos um pouco da moldura da justiça eleitoral, um pouco sobre república, democracia, que são os grandes princípios norteadores da Constituição Federal, né, a respeito de justiça eleitoral. Então, quando se fala em justiça eleitoral, os princípios em que eu devo buscar fontes são os princípios, principalmente, republicano e democracia, sem prejuízo dos demais, como o doutor Adriano disse, a questão da liberdade de imprensa. Eu orientei agora um desembargador que se tornou mestre semana passada, ele falou sobre direito ao esquecimento na propaganda eleitoral. Muito boa essa dissertação. Primeira, me parece que a primeira, claro, a gente não sabe o que está sendo produzido na academia, né, do direito brasileiro, mas eu não conhecia nenhuma dissertação assim, tese, e livro também não. Então eu vou depois disponibilizar o PDF, enfim. Mas sobre adiamento coronavírus, tá? Eu vou aqui atrasar um pouco a banca lá para não fugir do... Pô, ele falou, não falou do tema. Agradeço a deferência. Muitos projetos estão no Senado, na Câmara, propõem o adiamento das eleições. Ou seja, nós estamos num período de pandemia. Será que as convenções podem ser feitas presencialmente? Alguns falam, vamos fazer convenção pelo Zoom, pelo Google. Não existe isso. Política é contato. Como é que eu vou botar 5.000 pessoas aqui no Instagram ou no Zoom e o sujeito vai lá defender a candidatura? Alguns vão dizer, mas a convenção é de mentirinha. Mas a gente pode até achar que mas a gente não pode oficializar isso. Não precisa ter convenção. Daqui a pouco o dono do partido, nós vamos voltar a ter donos de partido, enfim. Não é isso que a gente pretende. Seja pelo princípio republicano, seja pelo princípio democrático. Então, o adiamento vem sendo falado. O sujeito não vai poder ir para a rua, fazer a campanha, ele não vai poder ir numa praça pública, não vai poder passar por uma feira, não vai poder fazer uma reunião para 50 pessoas, um jantar de arrecadação de fundos. Ou seja, as pessoas falam, nós temos que adiar. A campanha não é segura do ponto de vista sanitário. Outros, e é isso que é o mais interessante, falam, não, além de prorrogar, adiar, nós vamos unificar com as eleições de 2022. Esse tema me parece até mais interessante, porque adiar e unificar, que lá em março, 99,9% das vozes, olha, isso é antirrepublicano, é antidemocrático.
Não, vai prorrogar mandato de prefeito, de vereador. Quais são os argumentos a favor? Primeiro, nós teríamos uma única eleição a cada 4 anos. Custos menores. Não perderíamos aquele tempo do prefeito em que ele para fazer campanha para o deputado. E vice-versa. Então, a cada 4 anos se diz, o Congresso para 1 ano para fazer campanha para ele mesmo e 1 ano para fazer campanha para o prefeito. Então, dos 4, tem 2 anos úteis. E dos prefeitos também. O prefeito para 1 ano para fazer campanha de reeleição para ele ou para os sucessores, vereadores também, e para um outro ano por conta da campanha geral, né? De presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual. Então, com uma única eleição a cada 4 anos, e isso não nasceu com a pandemia, tá? Diga-se de passagem. Essa é uma tese que há muitos anos muitas pessoas defendem. Uma única eleição a cada 4 anos. Custos menores e melhor otimização do tempo. Ou seja, o país não ficaria parado 4 anos. 2 anos a cada 4. Ficaria parado 1 ano a cada 4. Essa é a tese da unificação das campanhas. E todo o dinheiro que seria despendido agora na eleição de 2020 seria aplicado, injetado na economia, para reanimar a economia, e seria injetado em equipamentos também para combater o vírus, o coronavírus. Vozes contrárias, falei os favoráveis, vozes contrárias. Olha, viola o princípio republicano porque não teria eletividade. Né? Você está violando a eletividade, a temporariedade. Viola a democracia. Puxa, o sujeito vai se permanecer lá, nós não vamos ter aí um revezamento do sistema político. Então, essas são as vozes que hoje ainda são maioria contra a unificação das campanhas. Eu noto, Adriano, aí conversar, né? Ouvindo. Uhum. Eu já vi agora um projeto de lei no Senado para unificar. Eu vi um projeto de lei, um outro projeto de lei para adiar para dezembro. Eu vi um outro projeto de lei na Câmara para adiar para final de novembro. Eu vi um outro projeto de lei para fazer cada turno em 2 dias. Esse, ao invés de diminuir custo, está aumentando. Então, o primeiro turno seria sábado e domingo. Então, as mulheres votam sábado, os homens votam domingo. Diminuiria o fluxo. Mas o problema não é só o dia da eleição, meu amigo. O problema também é a campanha. Então, há um argumento que eu gostaria de deixar, assim como última fala. Eu entendo que realmente unificar as eleições em 2020 seja, de certo modo, antirrepublicano, antidemocrático também. Mas vamos pensar concretamente, para deixar a gente pode até fazer uma outra live semana que vem e recolher as respostas. Eu estou mais assim, acadêmico, eu vim mais trazer dúvidas do que respostas. Mas também, veja, o sujeito está no cargo, correto? Ele não vai conseguir fazer campanha. E o opositor dele também não vai fazer campanha. Então, quem está no cargo tem uma chance, que já era grande de reeleição, muito maior. Essa outra pessoa, o novo nome, ou então o sujeito que vinha crescendo como vereador e agora quer ser prefeito, será que ele vai ter tempo de fazer campanha? Será que ele vai ter condição de fazer campanha? Ou nós vamos fazer uma campanha só para chancelar quem já está no cargo? Ou seja, eu vou reeleger todo mundo, só as urnas dirão. Então, hoje, o argumento contrário viola a democracia, a unificação das eleições e, portanto, a prorrogação dos mandatos. Isso viola a democracia. Mas eu também não dar condições para os novos que querem ser vereadores, prefeitos, também não viola a democracia. Eu não vou fazer uma eleição
pro forma, será que o sujeito vai conseguir buscar o voto, conversar com o eleitor, fazer o comício, ir a uma reunião? Nós vamos gastar todo esse dinheiro para chancelar e dar um novo mandato para os vereadores que já estão no cargo e para os prefeitos? Essa é a minha grande dúvida hoje. Eu não tenho hoje uma opinião, mas eu estou mais reunindo informações com as pessoas que estão nos cargos, com os juristas, com os acadêmicos. Ontem mesmo, e aí eu vou trazer dois últimos argumentos. Um vereador conversou comigo, de um município aqui de São Paulo. Ele é o principal opositor ao prefeito, correto? Tem pesquisa que já mostra ele à frente do prefeito. Assim. Mostrava, né? Ele, olha, eu tinha grande chance de vencer a eleição. O prefeito vai para a reeleição. Em março, final de março, nós conversamos. E ele foi absolutamente, não, unificar não, eu quero disputar a eleição, quero vencer. Ontem ele me liga e falou, olha, eu estou começando a pensar que talvez adiar essa eleição para 2022, eu consiga vencer a eleição lá em 2022, porque eu não vou ter tempo de colocar o meu plano para vencer o atual prefeito. Ou seja, o principal opositor, hein, dizendo isso. Talvez ele já esteja, sem usar essas palavras, começando a entender que a eleição pode ser absolutamente pro forma. Só para dar um novo mandato às pessoas que estejam. O sujeito está lá, você sabe, há 4 anos, trabalhando, recurso público, os gabinetes dos vereadores trabalhando, recurso público, atendendo as pessoas. Como que eu vou conseguir disputar? Isso dá a mim, que sou novo, que eu quero agora ingressar na Câmara, eu quero agora ser o prefeito e não estou no mandato, as condições de elegibilidade, de eleição, não vou falar elegibilidade, são termos, condições de eleição, não consigo. Isso viola também, por outro lado, a democracia? Pode ser que sim. Essa é a pergunta para a próxima live. E a segunda questão, do ponto de vista sanitário, um segundo argumento de ontem. Me perguntaram, tudo bem, eu sou candidato. Isso um médico me falou. Tá? Vai ser candidato num município aqui do ABC. Eu sou candidato. Deu aqui o tempo. Eu sou candidato. Mas eu não peguei coronavírus, ele me disse. André, e se eu sou grupo de risco, ele é diabético, eu sou grupo de risco, no 3º dia da eleição eu contraio o coronavírus, eu vou ficar a eleição inteira sem fazer campanha. Como que eu termino a eleição assim? Interrogações. Vamos continuar analisando essas questões todas sobre adiamento, unificação, e também, último ponto, a estrutura. E se eu ficar falando aqui, eu vou achando vários pontos. Como que nós vamos julgar as contas dos eleitos se a eleição for em dezembro? Vai dar tempo de todo mundo ter as contas julgadas e a diplomação acontecer? Transição, como é que fica a questão da transição? Enfim, nós temos inúmeros aspectos, Adriano, que nós temos que enfrentar. Há um projeto de lei dizendo segundo turno em 20 de dezembro. Vai acontecer igual aconteceu no Chile uma vez. Botaram um turno num feriado. Pessoal mais abastado, portanto, muitos... o juiz que me contou lá, um juiz eleitoral chileno, falou assim, olha, o pessoal mais abastado foi para o litoral, veraneio, ninguém votou. Ganhou a esquerda, ele falava, a esquerda venceu. Não sei se, sabe, não estou fazendo proselitismo aqui, ou seja, não pensaram. Fazer 20 de dezembro. Muita gente já está em outro estado, foi visitar parente. André, já está acabando aqui, o Instagram está me falando 20 segundos para a gente acabar. É isso aí. Já agradeço. Quero agradecer, pedir desculpas. Estou à disposição sempre da ESA, do Espírito Santo, meu amigo Adriano, um grande abraço fraternal, obrigado por tudo, pela amizade e apoio de sempre. Obrigado por estar conosco na Comissão de Estudos Constitucionais aqui do AB. Depois a gente continua essa conversa em outro momento.